Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Hoje, 20 de setembro de 2020, nós vamos falar de um jogo da 11ª rodada do Brasileirão 2020. Grêmio e Palmeiras foi 1-1. Antes de eu falar das estatísticas, em uma frase, o que tu achou do jogo? Tudo bom, Jason? Tudo bem, Roberto. Bom, o jogo definiu o atual momento do Grêmio. Também acho. Bom, estatísticas do time. Chutes, 13 do Grêmio, 9 do Palmeiras. Chutes a gol, 2 do Grêmio, 2 do Palmeiras. Os dois ficaram bem abaixo, né? Posse de bola, 64% Grêmio, 36% Palmeiras. Passes, 587 passes trocou o Grêmio, 337 o Palmeiras. Precisão de passe, 85% do Grêmio, 76% do Palmeiras. Em faltas foi um empate, 21-21 faltas. Cartões amarelos, 2 do time do Grêmio, 3 do Palmeiras. Cartões vermelhos 0-0, não teve impedimentos, 2 do Palmeiras, o Grêmio não teve impedimentos. E escanteios, 6 do Grêmio e 3 do Palmeiras. Inclusive o gol do Grêmio sai no segundo tempo de um gol de escanteio. Jason, o que tu achou no geral do time, Jason? O primeiro tempo, o Grêmio teve mais a bola, propôs mais o jogo. Entretanto, não foi incisivo, né, na finalização, no último passe, no chute a gol, né? Então, teve mais a bola, propôs mais o jogo, entretanto não foi mais incisivo. O segundo tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, né? O Palmeiras teve ali uns 15 minutos, 20 minutos onde jogou no campo do Grêmio, jogou mais agressivo. O Luxemburgo fez algumas alterações ali e essas alterações elas modificaram a forma do Palmeiras jogar. O Grêmio muito abaixo, ficando pouco com a bola, propondo pouco jogo, faltando criatividade, né? Criatividade foi o ponto principal ali, né, que ficou faltando para o Grêmio. O Palmeiras fez um gol, um bonito gol, e o segundo tempo, aí no final do jogo, né, o Ferreirinha, uma jogada ali, um deslocamento dele, uma percepção muito boa, jogada, né, de bola parada, cabeceia e o gol, 1-1. Acho que foi o resultado mais próximo do justo, né? Sim, concordo. E eu trouxe aqui aquele resumo que já é clássico, né, das nossas conversas. Então, assim, hoje foi a estreia do Diogo Barbosa. Uh, eu achei que os dois times congestionaram muito o meio-campo, né, até as formações. O Grêmio entrou com 4-1-4-1. Inclusive, fiquei bem feliz de ver depois que o Renato falou exatamente isso, porque na escalação eles botaram o 4-5-1 do Grêmio. Eu achei estranho. O Renato disse que até às vezes o Grêmio fazia uma transição para o 4-5-1, mas ele entrou 4-1-4-1 e foi assim que eu enxerguei o Grêmio. E o Palmeiras no 4-3-2-1, pelo menos foi o que eu enxerguei ali no início, né? E aí, ali no primeiro minuto foi o Palmeiras tentando propor no primeiro tempo. Foi uma falta na intermediária para o Palmeiras cobrou para a zaga tirou. Com 2 minutos, né? O Lucas Silva tenta lançar uma bola e erra, com 2 minutos. Aí tem um escanteio no Grêmio cavado ali pelo Robinho, uma jogada pela direita muito boa. O escanteio não deu nada, segue o jogo. 4 minutos e 20, Lucas Silva já erra pela segunda vez, a segunda tentativa de lançamento. E aí eu comecei a ficar ligado nele no jogo, né? O Grêmio tenta nesse momento com 5 minutos uma marcação mais alta, e o Palmeiras tem um pouco de dificuldade na saída de bola, mas isso durou bem pouco. O Lucas Silva erra na intermediária e dá dificuldade para o Grêmio. O Palmeiras quase sai na cara do gol. Ali eu fiquei de cabelo em pé, isso já era 6 minutos e 20. Só aos 8 minutos o Grêmio tenta uma tabela na entrada da área e erra de novo, e mais um contra-ataque, mas que se destrói no meio, nesse bolo que foi esse meio congestionado, né? O Robinho faz uma jogada pela direita e tenta assistência para o Alisson. E o Alisson, que veio da esquerda para dentro, tenta entrar, mas não deu certo.
O Lucas Silva bate aos 15 minutos bem, uma falta, né? O Everton defende, foi um primeiro lance de perigo mesmo do jogo real, só aos 15 minutos. Isso já mostra como estava congestionado, né? Jogada pela direita, o Vitor Ferraz tenta o chute, mas é travado. Isso aos 17, aos 18 minutos, jogada do Palmeiras, foi escanteio, que também não deu em nada. Aos 20 minutos, jogada pela esquerda do Palmeiras, mas o Grêmio corta de cabeça. O Grêmio tenta uma transição, mas ela dá errado. Aos 24 minutos, Darlan tenta driblar lá na ponta esquerda da área, erra, mas o Palmeiras, muito lento na transição, também não consegue fazer nada demais. Aos 25 minutos, boa jogada do Robinho, falta na intermediária. Diego Souza bate, ela vai para escanteio e nada acontece. O David Braz desvia bem do escanteio no primeiro pau, mas ninguém aparece. Eu acho até que aqui quem faz esse primeiro desvio aqui é o David Braz, e depois eu quero conversar contigo dessa jogada que eu vi que o Grêmio está fazendo, que é uma jogada nova de escanteio que desvia no primeiro pau. O Grêmio começa a partir dos 28 minutos, cansa e começa a marcar numa linha mais média, né? O Matheus Henrique tenta uma jogada, né, e leva a falta. O Grêmio pede o segundo amarelo pro Gabriel Menino, mas o juiz também não dá muita atenção. A partir daí eu achei o jogo muito mais truncado, ainda mais pelo meio. Muitos erros das duas equipes. E só, eu estou falando de 31 minutos, só aos 39, uma ótima jogada de novo do Robinho com o Vitor Ferraz que cruza. O Diego Souza passa pela bola e o Alisson tenta o chute. Ela desvia e vai para escanteio. O Grêmio volta aos 40 minutos a tentar uma marcação alta, porque vê que não está conseguindo chegar no gol, né? Pouquíssimas oportunidades. Numa boa jogada do Robinho com o Alisson pela esquerda, mas o Palmeiras corta. Uma boa jogada do Palmeiras, cruzamento da esquerda e um chute do William. E o Matheus Henrique corta, né, para escanteio. E só aos 46 minutos, no final, uma boa jogada do Grêmio, o Matheus Henrique tenta o cruzamento, corta para escanteio, né? Na cobrança para a esquerda, o Vitor Ferraz desvia no primeiro pau, mas ninguém aparece. Isso já aos 47 minutos, Jason. É isso que eu ia te comentar. Eu notei que o Grêmio, a princípio, está com uma jogada de escanteio que o Vitor Ferraz, pelo menos 2 ou 3 vezes no jogo, ele vai para o primeiro pau e desvia essa bola para trás, ele dá uma casquinha. Não sei porque o Vitor Ferraz, né, que vai fazer essa parte do desvio, geralmente é um zagueiro mais alto que faz. Inclusive, a gente vai falar, esses foram os números do primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, ele faz esse desvio, ninguém aparece para arrematar. E lá no segundo tempo, a impressão que eu tenho é que o Alisson erra essa bola, porque o Vitor Ferraz corre para frente para tentar fazer essa casquinha e ela chega no Ferreirinho e o Ferreirinho marca. Desse primeiro tempo, Jason, o que tu achou? Assim, a mais, das jogadas individuais, das tabelas, Sim. além do que tu já... Cara, o primeiro tempo eu achei que teve a posse da bola, porém o último passe, eu não sei se por falta de entrosamento ou por realmente individualmente ali os atletas permanecerem numa oscilação técnica, né, no nível técnico. E aí nível técnico me refiro às escolhas, né, durante o jogo, ao passe, à tabela ou à movimentação sem a bola. Então, assim, falando já individualmente, eu gostei do Diogo Barbosa, achei que estreou bem. Dá pra ver que ele realmente tem muito mais recursos técnicos do que com o Cortez, né? E realmente o que me Sim. chamou a atenção foi ali, realmente também vi o 4-1-4-1 inicial, né? Visto que o Grêmio está com dificuldade nessa posição do último passe, o Diego Souza até tentando sair da área, fazer tabela, entretanto falta ainda a última bola, o último passe, né? Realmente é difícil, eu não sei se é a figura do Jean-Pierre que está faltando, enfim, mas o Jean-Pierre também quando joga oscila, e esse é um ponto também, né? E sempre em jogos importantes ele tá fora por lesão, normalmente, né? Então também é uma situação difícil, complicada. Mas foi isso, eu vejo como o primeiro tempo foi bom, deu uma esperança. Imaginei que o segundo tempo o Grêmio viria com mais chute a gol, né? Com mais troca de passes e avançando mesmo.
Mas não, o segundo tempo tomou a pressão ali, né? Foi bem isso, os 15 minutos que o Palmeiras jogou em cima, jogo franco, né? E não sei se é por falta de qualidade ou realmente eu acredito muito na oscilação técnica, né, que envolve todo o time e individualmente um conjunto de jogadores, digamos assim, não tem acertado as decisões que antes acertavam, né? Então isso aí vai complicando e vai somando durante o jogo, vai frustrando e de certa forma envolve todo o ambiente. Ao meu ver, ambas as equipes produziram muito pouco, né? Tu imagina dois chutes do Grêmio, de 13 chutes que ele deu, só dois levaram algum perigo. E para mim foi os dois da bola parada, que foi o do Lucas Silva no primeiro tempo e depois um arremate, se não me engano, do Alisson, né? E do Palmeiras também só 2 de 9 chutes. Dois foram no gol. É muito pouco, né? O Palmeiras ainda teve menos passes, 337, e o Grêmio 587, trocou muito passe. Mas esses números não mostram muito, porque o Grêmio teve boa precisão, 85%, mas a gente via no jogo que era um jogo não incisivo, um jogo não para frente, um jogo não com profundidade. Então, passando para o segundo tempo, inicia com o Palmeiras tentando propor o jogo, o Grêmio com uma marcação mais baixa, e ali eu fiquei um pouco preocupado, né? O Palmeiras propondo o jogo no segundo tempo. Aí aos 3 minutos teve uma tentativa do Alisson pela esquerda, foi uma falta pelo lado, que foi mal cobrada e cortada pelo Palmeiras, e nada aconteceu. Então dos 3 minutos aos 8 minutos foi um momento assim terrível do jogo, porque foi as duas equipes muito lentas, nada aconteceu, ficou aquela bola rebatendo no meio campo, erros de passe. Dos 13 minutos só aos 8, o Matheus Henrique tenta um chute e foi para fora, né? Da meia esquerda ali, ela espirra pelo alto, vai para a área, começa uma briga dentro da área, mas nada de interessante acontece. Aos 12 minutos, o Diogo Barbosa faz triangulação, né, interessante com o Matheus Henrique, mas é desarmado quando entra na área. O jogo volta a ficar trucado no meio campo aos 12 minutos, só volta a ter algo interessante lá nos 18 minutos, entra o Ferreira e sai o Lucas Silva, e aí o Palmeiras chuta para fora uma bola de fora da área, também tem muito perigo para o Vanderlei, que trabalhou pouco. Alisson pela direita chuta a bola para fora, né? Uma transição muito lenta também do Grêmio, foi feita uma transição, o Alisson conseguiu chegar, mas chegou tão lento que acabou chutando para fora. E aí aos 25 o Palmeiras faz um gol, um cruzamento da esquerda, e depois a gente vai conversar da parte individual, né? O Veiga chega sozinho e chuta e faz um golaço, mas quem é que estava marcando ele? Essa é a pergunta. Aos 29 o Isaac entra no lugar do Darlan, e aí o Renato começa a sessão empilha atacantes, né? Começa a empilhar atacantes porque tomou o gol, e a gente já viu isso. Aos 32 minutos, uma boa jogada do Vitor Ferraz, Alisson e Isaac, os três dentro da área, né? Mas o Isaac acaba chutando por cima, perde o gol. O Ferreira tenta um drible na ponta esquerda e dá um contra-ataque para o Palmeiras, mas que logo é destruído. Mas essa questão de estar dando oportunidade, né? Se é contra um time um pouco mais organizado e mais rápido, ia ser um problema grande. Aos 34 minutos do segundo tempo, Gui Azevedo e Robinho fazem alteração, né? Entre o Gui Azevedo e sai o Robinho. E Robinho, que aos 34 do segundo tempo começa a dar sinais de cansaço, algo que para mim parece normal. Ele que veio agora, estava esse tempo parado, né? Aos 35 minutos, o Grêmio muito desorganizado, depois tomou o gol. Na esquerda estava o Alisson, o Ferreirinha e o Isaac e o Diogo Barbosa, os quatro, num espaço ali de 2 metros quadrados, tentando uma jogada, obviamente está errado, né? Muito jogador numa pequena faixa do campo tentando jogar, tentando todos buscar a bola desesperadamente. Aos 37, falta na meia direita, Matheus Henrique cobra muito mal. Aos 39, o Gui Azevedo tenta boa jogada na ponta direita, com Alisson comete falta na área, segundo o árbitro, mas eu achei boa a jogada do Gui Azevedo, foi pro fundo, cruzou a bola, só que segundo o árbitro, o Alisson fez a falta ali e não deu sequência na jogada. Aos 42 minutos, boa jogada do Gui Azevedo e do Vitor Ferraz, que cruza, mas a zaga do Palmeiras corta.
Aos 45, o Ferreirinha erra um chute na ponta esquerda e dá o contra-ataque, né? A zaga corta e vai para escanteio. E aí aos 46, desse escanteio sai o gol do Ferreira, daquele lance que eu te comentei que para mim ele estava buscando ali, o Alisson busca o primeiro pau de novo para o Vitor Ferraz dar a casquinha para trás para provavelmente o Diego Souza, um dos zagueiros, vinha arrematar de cabeça, só que foi um erro bom, né? Porque chegou na cabeça do Ferreirinha que acabou fazendo o gol no cantinho ali do Everton, que não teve nenhuma chance. E aos 47, uma boa jogada na direita do Gui Azevedo, mas a zaga corta. Jason, desse segundo tempo, tudo muito parecido com o primeiro? Viu alguma coisa diferente? Não foi tão parecido com o primeiro. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim, né? O Grêmio conseguiu uma imposição maior, né? Apesar da falta de efetividade, né? No segundo tempo, o Palmeiras equilibrou as ações, né? Então, o Palmeiras jogou por 15 minutos de uma forma muito intensa, né? Agredindo o Grêmio tentando buscar uma melhor organização. E aí, dentro do jogo, lógico, fisicamente as equipes também vão oscilando. E o segundo tempo o Grêmio teve algumas chegadas. Pode-se observar aí alguns pontos, né, importantes, como algumas atuações, né, individualmente falando. Guilherme Azevedo, dá para ver que realmente é um atacante rápido, que tem o drible, com as características aí de um Everton, né, Cebolinha, de um Bruno Henrique, né? Então ele tem esse drible, lógico, a maturidade só jogando, né? Só com o tempo. O Ferreira oscilou em alguns momentos, é aquela situação, me recordo muito de quando o Cebolinha estava nessa transição, né? Iniciando nos jogos no profissional, onde ele entrava, faltando 5 minutos para acabar o jogo e ele queria demonstrar todo o futebol dele e por muitas vezes parecia afobado, né? Nas decisões de sempre correndo com a bola e o chute na finalização ainda ruim. E no caso do Ferreira, foi importante assim ver que ele tem o drible, né? Mas ainda me parece um pouco querendo recuperar o tempo perdido, né? Então ele com mais tranquilidade, com mais maturidade, com certeza vai ser um grande reforço aí para o Grêmio. Sim, no segundo tempo eu também achei que não mudou muita coisa, o jogo ficou parecido, né? Só essas linhas que às vezes subia, às vezes descia, mas nada de muito diferente em nenhum dos dois times. Já que tu começou a falar sobre individualmente dos jogadores, deixa eu dar a escalação aqui. O Grêmio iniciou o jogo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa. O Robinho, o Darlan, Lucas Silva, Matheus Henrique e Alisson e Diego Souza. E o Palmeiras entrou com Everton, Vina, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Marcos Rocha, Ramires, Danilo, Rafael Veiga, Rony, Gabriel Menino e William. Entraram no decorrer da partida no Grêmio o Ferreirinha, o Isaac e o Gui Azevedo. E no Palmeiras entrou o Gabriel Veron, o Bruno Henrique, o Luiz Adriano, o Vitor Hugo e o Wesley. Algum destaque, Jason, individual do Grêmio, tanto positivo como negativo? Acho importante a gente ressaltar alguma desses pontos, né? Quem foi bem, quem foi mal nessa partida. O que você achou? O Paulo Miranda, uma atuação segura, né? O Vanderlei, enfim, não foi muito exigido, né? Então a gente não pode fazer uma análise mais aprofundada, fez ali a média, né? O David Braz, por muitas vezes, quando ele joga simples, ele é muito efetivo. Agora, quando ele quer armar o jogo, ele quer atacar, quer fazer o lançamento longo, né? O passe longo, normalmente ele não é bem sucedido nessas ações, né? E aí vai tirando a paciência um pouco. Em relação ao meio-campo, Darlan, uma atuação discreta, né? O Lucas Silva, uma atuação discreta, um pouco melhor que as anteriores, ainda discreta, né? Matheus Henrique, um pouco melhor, mas ainda abaixo do Matheus Henrique que nós acostumamos a ver.
O Robinho é um jogador que já é cascudo, ele é experiente, então ali ele vai conseguir desempenhar um bom papel, né? Fez um bom jogo, embora alguns erros de passes, né? Diego Souza, um jogo discreto, tentando sair da área, tentando fazer o pivô, mas me parece por vezes que falta um pouco de entrosamento também, né? Realmente falta um pouco daquela aproximação. E o Alisson, bom, sempre empenhado, né? Engajado com o time, mas por vezes errando alguns passes, mas acertando outros. Nas laterais, o Diogo Barbosa estreou muito bem e deu uma esperança. Realmente foi, se ele mantiver esse padrão de atuação, é um acréscimo de qualidade. O Vitor Ferraz jogou bem, mais seguro que o Orejuela. Contudo, quando ele chega na linha de fundo, por vezes, teve um cruzamento no segundo tempo que foi, a bola foi rolando na grama, né? Foi uma tabela, não me recordo com quem, mas foi uma tabela na direita que a bola foi rolando, a bola chegou e parando na grama, né? E ele errou o cruzamento, cruzamento curto, né? Então, um cruzamento que o lateral tem que acertar. Então, no geral, individualmente falando, foram esses destaques, né? Também o Ferreira, importante, o Ferreira jogando aí, ganhando um pouco mais de confiança. Guilherme Azevedo, uma grata surpresa, né? Então, acho que realmente nós como torcedores aí temos que ter um pouquinho de paciência, de ver que o ponto positivo é que a base está jogando, né? Antes fosse ver um monte de veterano aí jogando e sem empenho algum, né, pelo Grêmio, e não é o caso, então existe uma perspectiva de melhora, né, ao menos isso, e que realmente aí já entrando, né, indo além da análise das atuações individuais, mas falando de todo o momento do Grêmio, creio que uma ruptura agora com o Renato, mandando o Renato embora, como boa parte da imprensa corrobora, não vejo como positiva, né? Veja a mudança ali, tá, no departamento de futebol, ok. Mas sem planejamento, né, cara? Isso que é complicado, né? Você demite um técnico durante o campeonato, aí vem outro técnico até conhecer os jogadores ou colocar o seu sistema de jogo. Isso é um tanto complicado, né? E o Grêmio, tudo bem, Campeonato Brasileiro não vejo como ganhar, né? Já agora, cedo, né? O Grêmio pode chegar até a Libertadores, pode fazer uma frente mais adiante, né? Ter um arranque aí na pontuação, mas mais uma vez dependemos das Copas, né? Libertadores e Copa do Brasil para ser campeão. E o futebol demonstrado até o momento é um futebol que oscila muito, né? E o jogo do meio da semana da Libertadores foi um jogo assustador. Então deixa a torcida com a pulga atrás da orelha. Entretanto, eu acredito que é importante manter a confiança e dar o braço a torcer, né, cara? Acho que não é o caso de entrar na onda de querer mandar todo mundo embora, né? Então, confiar na gestão. E aí, quando acabar a temporada, tem que rever, né? Rever o planejamento. Não, concordo plenamente. Eu acho que se quer pensar agora em demitir o Renato, para mim beira o absurdo, porque a análise do trabalho dele já está sendo feita há muito tempo, então que tivesse feito isso no início da temporada e agora com certeza não é o momento. Vamos terminar a temporada pelo menos, e principalmente que do meu ponto de vista agora, olhando jogador a jogador e entrando também individualmente na parte do Renato, eu já tinha pontuado que para mim o Renato tinha dado uma resposta positiva, que ele tinha reagido e só estava faltando o time reagir. Claro que vindo de um técnico não é o ideal de falar em reação, né? Para mim o Renato tem todos os motivos para estar muito motivado e todo dia acordar feliz que ele está no clube que sempre abraçou ele sempre fez muito pelo clube, então é uma relação legal e que ele não precisaria de motivação e está sendo cobrado para uma reação. Mas eu acho que isso aconteceu e vejo que o Renato, inclusive, ele tentou hoje algo que a gente já vinha falando há muito tempo, que é uma alternativa tática. Ele entra com 4-1-4-1 e às vezes esse 4-1-4-1 alternando por um 4-5-1. Então, quer dizer, já é uma mudança daquele 4-3-3 que ele não saía nunca e não abria a mão. Vejo que ele ali junto com a equipe dele
procuraram uma alternativa e num momento difícil, onde alguns técnicos se esconderiam e não tentariam manter a casinha como tá, mas realmente depois do último jogo da Libertadores algo deveria ter sido feito e que bom que foi feito nesse sentido. Então para mim ele foi uma das respostas positivas. Vanderlei, como tu mesmo falou, para mim não tem nem como ser avaliado porque mal foi testado. Vitor Ferraz estava ganhando inclusive a votação na TV como melhor jogador. O primeiro tempo ele foi o melhor jogador na votação dos torcedores. No final, no segundo tempo, acabou levando o Gabriel Menino do Palmeiras, mas daí é uma questão, acho que pela empolgação ali do gol, né? E para mim, o Vitor Ferraz foi um dos melhores em campo também. Paulo Miranda e David Braz realmente, para mim, jogaram bem, na média deles, que é o que se espera de zagueiro, né? Não precisa aparecer muito, basta não comprometer, até porque acho que a falha do gol ali foi, para mim, do Lucas Silva, que veio um jogador de trás ali, cabeça de área, principalmente se falando em 4-1, 4-1, ele é o 1 do primeiro 4 ali, do 4-1. E a jogada foi naquele 1 ali, na entrada da área, então, inclusive ele em seguida saiu, Sim. né? Acredito que o Renato identificou isso. Lucas Silva, para mim, é o capítulo negativo à parte da partida, errando passes, errando lançamentos, dá para ver que não falta vontade, mas tá muito ruim. Principalmente hoje eu prestei um pouco mais atenção e quando o Grêmio precisa fazer uma marcação alta, ele se atrapalha demais. Porque ele não tem essa velocidade de resposta para uma marcação alta. Aí faz a marcação alta, o Grêmio toma a bola, cai no pé dele, ele vai fazer jogada, perde e é contra-ataque. Isso aconteceu algumas vezes hoje. Também com o Matheus Henrique, também com o Alisson, mas com ele foi bem marcante. Ele que devia ser o cara da segurança, como é o Michael ali. E aí a gente vê a diferença, né? Quando o Grêmio faz a marcação alta, rouba, alguém já toca pro Michael, o Michael pensa o jogo. E isso faz muita diferença. É aquela situação Silva... desculpa de interromper, aquela situação de antes da bola chegar em ti, tu já tem uma ideia para onde tu vai passar ela, né? Então realmente esse ponto aí ele fica um pouco atrapalhado, né? Sim, Robinho começou bem o jogo, mas foi nítido que ele foi cansando. Não conseguiu fazer nada muito incisivo, mas tentou. O Darlan realmente apagado, um jogo médio do Darlan, do que a gente já viu. O Matheus Henrique eu achei bem melhor, bem melhor. Não é o Matheus Henrique ainda, realmente, como tu mesmo disse, mas já bem melhor. Alisson com mais vontade, que o Alisson no jogo da Libertadores parecia meio cabisbaixo, não rendeu Roberto, absolutamente nada. Tu acha que nesse esquema do 4-1-4-1, o Matheus Henrique ele ficou menos exposto do que numa outra, né? Ele pegando a bola, sendo o primeiro homem a pegar essa bola da defesa? Eu acho que sim, ele me parece mais à vontade, né? Nesse lance, nessa forma de jogar, ele foi alternando ali a vir buscar essa bola do lado do Lucas Silva entre ele e o Darlan, principalmente porque eles acredito que estavam fazendo essa leitura de jogo que o Lucas Silva ou dava passe pro lado ou tentava alguma coisa que não dava certo. Então eles vinham buscar a bola do lado dele ali, porque a ideia, ao meu ver, do 4-1-4-1 era iniciar com o Lucas Silva o jogo e os 4 já darem o suporte para fazer uma linha, às vezes até de 5, com o Diego Souza lá no ataque. Só que na prática, o que aconteceu para mim foi uma coisa muito negativa do jogo, foi o Diego Souza isolado o jogo inteiro. O Diego Sim. Souza passou isolado o jogo inteiro, tentando algumas cabeçadas apenas, né? Não conseguiu fazer muita coisa, porque nesse 4-1-4-1 realmente ele ficou de 1 lá isolado. Então foi uma coisa que eu não gostei muito. No início da entrada do Ferreirinha também, muitos dribles para trás, muitas fintas para trás, e aquilo estava me deixando já bastante preocupado. Ainda bem que alguma coisa, acho que o Renato falou, ele começou a jogar para frente, né? Porque drible para trás não vai levar nada, né, Jason? Sim. E dos meus destaques são isso mesmo. Acho que o Robinho continua evoluindo, o Matheus Henrique melhorou, Alisson, Darlan jogando na média, o Lucas Silva errando muito, mas o Vitor Ferraz, para mim, realmente o Vitor Ferraz e o Ferreirinha acabaram sendo os pontos positivos do Grêmio, além do Renato, da reação do Renato, de uma nova forma de ver jogo, de tentar uma alternativa para não ficar sempre nessa mesmice, né, Jason? Esse é um ponto bem positivo, né? O que nós cobramos sempre do Renato, e na verdade questionamos, né?
em relação ao repertório tático, a mudança tática, o comportamento do time nos jogos. Isso foi bem interessante mesmo. Então, isso tem que ser ressaltado, né? Visto que está passando por uma turbulência agora. Então, realmente, tem que ver os pontos positivos e não só criticar por criticar, né? Não ter, não fazer críticas vazias, né? Então, esses foram os pontos positivos. E um outro ponto positivo que dá para acrescentar, além do Matheus Henrique, que jogou um pouco melhor nesse esquema no 4-1-4-1, do próprio Renato, né? Do repertório tático. Eu gostei muito da atuação do Diogo Barbosa. Achei que ele foi muito bem na lateral esquerda. Foi muito bem, tanto defendendo quanto atacando. Com profundidade, por vezes construindo a jogada pelo meio também. Não sei o que tu pensa a respeito, mas eu acho que as laterais ali, pensando em um time ideal, a primeira linha, vamos aí com Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa e Vitor Ferraz. Acho que até aí tá tudo certo, né? Acredito que sim. Eu tendo a concordar contigo do Diogo Barbosa como titular hoje, pela partida que fez, mas eu tenho algumas dúvidas com ele em jogo grande e porque ele estreia hoje, e isso é ponto positivo para ele, estreia bem, mas ele estreia contra um time que ele conhece, que ele já treinava contra, né, vários daqueles jogadores, porque ele acabou de sair do Palmeiras. Então eu fico com essa pulga atrás da orelha. Como é que vai ser o Diogo Barbosa em jogo grande contra times que ele não jogou ainda, né? É aí que eu fico sempre com o pé atrás com ele. Eu acho que em jogos grandes ele não deu resposta boa no Cruzeiro e no Palmeiras, na maioria dos jogos grandes, eu também não vi resposta boa dele. Espero que no Grêmio seja diferente. Gostei da postura dele hoje. Para uma estreia, achei que foi excelente. Muito melhor do que eu esperava. Então, concordo contigo nessa primeira linha, sim. A questão é, e a segunda linha disso? Quem vai? E aí é que mora o problema, né? Porque os jogadores ali, eles têm oscilado, né, em relação ao desempenho. O Maicon fisicamente ainda não está na melhor forma e ali não se sabe, é um grande ponto de interrogação ali. Você tem a possibilidade de colocar o Jean-Pierre como o primeiro homem ali, o volante. Ou até de repente nesse esquema no 4-1-4-1, ele ali naquela terceira linha, sendo um dos quatro, da segunda linha de quatro, né? Tem o Matheus Henrique, tem o Darlan, são jogadores que jogam bem, têm qualidade, mas oscilam muito. Lucas Silva que está bem abaixo, né? Que é um jogador que não me parece um volante, um meio-campista mais moderno, né? O moderno é saber atacar e saber defender e ter velocidade nas ações, né? Então é um grande ponto de interrogação a segunda linha, né? E carece de reforços, né? Por mais que tenha a gurizada da base, daí já falando mais à frente ali, né? Nós não temos reposições, né? Nós não temos reposições, então realmente não precisa ser o Cavani, mas tem que ter reforço. Tem que ter reforço, não tem jeito. O problema é que agora já está tarde para contratar, né? Tem que esperar a janela abrir de novo para trazer alguém de fora. Porém, realmente é nítido que precisa de reforços, pelo menos um no meio-campo e um no ataque, né? Então, além da gurizada. Um ponto importante que eu ia trazer aqui pro nosso episódio, aqui pro nosso podcast tu viu que a lista da Libertadores teve alguns acréscimos? Alguns jogadores foram inscritos, Sim. dentre eles o Vitor Bobsin, né? Agora, se vai receber oportunidade, vamos Sim. aguardar. Eu realmente, E o Leonardo, né? eu fico curioso para ver o Vitor Bobsin nesse meio campo ali no lugar do Lucas Silva, como experiência, né? Seria interessante colocar ele alguns minutos para jogar no Campeonato Brasileiro, visto que a Libertadores, aquela vez o Arthur, entrava, né, e não jogava um jogo inteiro, e entrava por vezes e acabou entrando no time em função da lesão do Maicon, né? Então, acho que não custa nada arriscar, né? Campeonato Brasileiro aí tentar e a direção seguir na batalha por reforços, né? Porque precisa de pelo menos mais dois nomes aí para qualificar o grupo. Sim. Não, é isso mesmo, né?
Bob Sim e o Leonardo Gomes foram inscritos e a expectativa é grande, principalmente porque agora a briga ficou boa ali pelo lado direito também, né, com o Leonardo Gomes, junto com o Vitor Ferraz e o Orejuela. E aí quem vai ser os titulares, né? Porque talvez um para o Brasileirão e um para Libertadores ali, e um terceiro dando só um suporte para caso realmente tudo fique muito ruim, como ficou para a zaga, né? Para o Grenal, que a gente está aí bastante aflito, né? Com essa questão da falta de reposição. Então, disso, da minha parte fechando, eu acho que o Renato escalou o que era melhor possível. Para mim, dentro das opções que ele tinha, era isso mesmo que ele tinha que fazer. Tentou uma alternativa tática, né? E foi bem. Renato, que hoje completou 364 jogos, se igualou ao Filipão. Juntos, eles são o segundo melhor número de técnico no Grêmio, então ele se iguala ao Filipão, e se completando mais 19 jogos, ele vai passar o foguinho sendo o técnico com mais partidas pelo Grêmio. Fora tudo que ele já fez, ele tem tudo agora para ser o técnico com mais partidas pelo Grêmio, o técnico número 1. E hoje ele comentou na coletiva depois que ele está com entre 10 e 11 jogadores do departamento médico. Até achei estranho ele falar 10, 11, né? Parece que não tem certeza dos jogadores que estão no departamento médico. E pensando assim, eu acho que alivia um pouco as críticas, né, disso. Tu ter de 10 a 11 jogadores no departamento médico, mas o Luiz Fernando, que estava suspenso por cartão vermelho, complica realmente, né, a vida do técnico, né, disso. Realmente, aí tem que dar o braço a torcer, né? Você ter desfalques e desfalques importantes, né? São jogadores que desequilibram pro treinador, né? E realmente, até é um tema que nós já conversávamos há muito tempo em relação às reposições no Grêmio. O Grêmio negociou jogadores, conseguiu dar visibilidade, jogadores conseguiram desempenhar bons papéis, né? E não houveram reposições à altura. Então, em algum momento, nós, né, seria muita sorte manter sempre essa sequência de bons jogadores, né? Em algum momento isso ia cessar. Então, às vezes as contas são importantes, mas essa figura do diretor de futebol, o cara que consegue ter boas negociações, né? Isso o Grêmio não tem há muito tempo, né? Há muito tempo. Então parece que o Grêmio está sempre correndo atrás quando se fala em contratações e em reforços para o time. E não vejo o time totalmente ruim, né? Não, tem que mandar todo mundo embora, não é o caso. Mas eu vejo que seria importante pelo menos mais 2 nomes para qualificar, né? O último passe é impressionante, cara. Não tem primeiro tempo dele com a bola, tocando, tentando atacar, mas falta esse último passe, né? Ou até aquele meia que chega na entrada da área e consegue finalizar. O Grêmio não tem esse nome. E na frente, se o Diego Souza não joga, nós não temos centroavante, né? Então é um ponto também bem complicado. Jason, mais um fato desse jogo que eu achei interessante aí, depois do apito final, o Renato entra em campo, né, acho que no início para conversar com o juiz, que ele sempre gosta de conversar no final, ele cumprimentar, e aí ele percebeu algo que eu venho percebendo durante as partidas, e que eu acho que nesse momento acaba sendo, tudo é muito sensível, né, que o David Braz, ele sempre apresenta um bom humor no final das partidas com os colegas, adversários, e até com os jogadores ali, e não importando o resultado. E hoje não foi um resultado bom, vendo esse momento que o Grêmio passa. E eu acho que o Renato, estrategicamente, muito inteligentemente, vendo que a câmera estava pegando ele ali, dando risada e conversando, o Renato vai lá e começa a cobrar ele de lances do jogo. Aponta para cá, aponta para lá, mas eu acho que foi mais para puxar o foco dele para essa imagem. E eu achei muito interessante isso, não sei se tu viu. Ele cobrando, cortando aquele momento de bom humor que realmente, né, disso, 1-1, tendo que buscar esse 1-1 depois de tomar o gol do Palmeiras, não é momento para estar rindo em campo, né? E
como se estivesse leve, como se tivesse um ambiente tranquilo, porque não tá. Se acostumando com o empate, né? Então, realmente, eu não percebi Mais um mais um empate. empate. Então, eu não, realmente não percebi essa situação aí. Mas importante, isso mostra que o Renato tá ligado e tá engasgado, né? Porque ninguém gosta de perder, né, cara? Essa é a grande verdade. E talvez esse poder de indignação aí e esse conformismo com o empate, com uma sequência ruim, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Mas eu fico aliviado, assim, só de. Assim, o jogo segundo tempo foi bem ruim, mas eu fico aliviado de ver um Renato com repertório maior, tentando, né, pelo menos tentando, e jovens jogadores e a expectativa de contar com algum reforço, né? Que eu acredito que só em outubro. E torcer para esses jogadores voltarem do departamento médico, porque tem Grenal agora no meio da semana e, e vai ser bem difícil, porque o Inter está engasgado, eles querem, né, já são alguns anos aí perdendo Grenais, né? E com certeza a vontade não vai faltar. Então o Grêmio tem que entrar muito ligado nesse Grenal. Jason, mais alguma coisa individual de algum jogador ou posso passar para os fatos e notícias da semana? Pode passar para os fatos e notícias da semana. Acredito que o jogo nós conseguimos aí contemplar, né? Falar bastante aí sobre o panorama geral e individualmente. Certeza. Um fato da semana, Jason, o primeiro fato da semana que chamou a atenção foi o Renato em coletiva. Ele estava com o Romildo e ele voltou a citar o Flamengo e irritou a torcida. A torcida ficou revoltada, foi para a rede social e começou a chamar, né, por essa questão do Renato estar sempre citando o Flamengo. Muitas respostas assim, vai pro Flamengo de uma vez, o que tu tá fazendo aqui? E essa coisa que a gente sabe que o torcedor, ele é passional. E o Renato de novo, né? Quando não citava Jesus, citava Flamengo, citava Jesus, e agora citando o Flamengo de novo. Como tu enxerga isso, Jason? Essa questão do Renato parece que tem uma obsessão pelo Flamengo, né? E causa irritação nesse momento do Grêmio. É ruim porque já ficou. O Flamengo é um grande rival, né? E tomamos um chocolate, né? No passado e foi um vareio de bola, dois vareios, né? Se não fosse o VAR aqui em Porto Alegre. E realmente, e a torcida quer, parece que aquele 5-0 não serviu de nada, né? Isso aí que irrita a torcida, né? Grande parte da torcida. E a todo momento citar o Flamengo, isso que eu acho meio incoerente do Renato. Assim como ele falou que o Flamengo tem um elenco de milhões, que é muito fácil, o Grêmio em relação ao Caxias da mesma forma. O Grêmio em relação ao Caxias, o Grêmio tem um elenco de milhões, muito superior ao do Caxias, e perdeu pro Caxias. Né? Foi campeão, mas perdeu. Perdeu mais um jogo esse ano. Então, e aí? Né? E essa parece que é meio esse folclore nas entrevistas, né? É isso aí que tem cansado um pouco os torcedores gremistas, né? E a geração mudou muito, o futebol mudou muito, as pessoas têm tentado buscar compreender um pouco mais, né? Então uma entrevista muito vazia, você não vê ele falar do jogo, das estratégias, do que ele mudou, o que ele pensa. A gente não sabe realmente o que ele pensa de futebol, né? Se ele gosta de um time ofensivo, qual esquema, se ele com a bola, se ele gosta de marcar em cima, se ele gosta de um jogo mais reativo em alguns momentos, se ele propõe mais o jogo. Então é basicamente isso, não se vê muito ele falar de futebol, né? Então isso que a torcida questiona um pouco. Acho que seria interessante ele mudar um pouco esse perfil, porque o futebol mudou, né? E as pessoas mudaram, enfim. A gente quer ver um pouco mais do Renato, o que ele pensa de futebol, né? Seria interessante, porque me parece, ele, pô, todos esses anos de futebol, alguma coisa ele entende, né? E ganhou alguns títulos aí, então é isso que a gente quer ver. E menos folclore, menos polêmica, menos frases de efeito, né? Acho que esse é o ponto.
Não, ele entende muito e eu percebo justamente que ele entendeu essa preocupação também de mudar um pouco o discurso e falar de futebol. Tanto que a coletiva hoje ele já começa falando do esquema tático, do 4-1-4-1, do 4-5-1, como que funcionou. Então ele está entendendo essas críticas sim. Outro fato interessante disso, demissão do Klaus, que depois de toda a confusão que deu foi, a princípio, pelo que eu acompanhei, a única mudança que foi feita, né? Klaus que, pra mim, a gente nunca sabe o que, como funciona as dinâmicas lá dentro, o que, que o Romildo faz, o que, que ele faz, o que, que o Renato faz. Sempre nas entrevistas eles falam que tudo eles fazem junto, mas a gente sabe que não é bem assim. Talvez ele tenha sido um dos culpados, provavelmente, dos 8 meses de demora para a renovação do Ferreira. Foi com certeza um dos culpados na demora dos reforços e também na reposição que nunca veio à altura daquilo que se prometeu, né? Uma reposição à altura. Saía jogadores bons e eles não traziam nada pro Renato que a gente dissesse, opa, valeu a pena, né? Então, como tu vê isso? É positivo? Será que agora destranca um pouco o departamento de futebol do Grêmio? Eu vi o Klaus Câmara de uma forma muito discreta, né? Por incrível que pareça, eu vejo, me recordo assim do Paulo Pelaipe, até do Rui Costa, cara. Até do Rui Costa que se via mais atuante, né? E é muito discreta a atuação do Klaus Câmara e é difícil avaliar também a atuação dele, né, profissionalmente no dia a dia. Contudo, as escolhas em relação a contratações e negociações não foram as melhores, né? E as reposições realmente não ocorreram de uma forma que mantivesse o padrão de qualidade. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, isso tudo interfere no trabalho do próprio treinador. Mas também, em contrapartida, o treinador ele faz indicações, né? Indicações que nem sempre se confirmam. Então é um conjunto, né? E aí se vê que é importante pensar no futebol com profundidade, né? E realmente é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. E que é importante desde as categorias de base até o profissional. E não ficar essa troca constante em diversos departamentos, né? Então o ideal é você manter uma equipe e fazendo manutenções, entretanto com uma metodologia clara, com relações bem definidas, né? Então, isso reflete um pouco da organização do futebol brasileiro, né? Da falta de. Até que o Grêmio, nos últimos anos, tem buscado uma melhor forma de se organizar. Sim, que são coisas negativas que Desculpa. acontecem, né, disso, como o fato de não trazer reposição à altura, mas que também trazem algumas questões positivas, que hoje, por exemplo, no jogo de hoje, dos 24 jogadores que concentraram, 12 eram da base, que é o que a gente vem pedindo, né? Ou contratações à alturas, ou que se usa a base, né? Pra gente não precisar tá recorrendo a jogadores sem uma qualidade mínima, né, disso, para dar suporte ao Grêmio. 12 jogadores da base de 24. Interessante, né? Interessante. É importante também recorrer à base e ir pela performance, pelo desempenho, né? E não pelo empresário, e não pelo, enfim, que a gente sabe que acontece em todos os clubes no Brasil, né? E talvez até no mundo, né? Mas é importante escolher realmente quem tá bem. E dá pra perceber, assim, ontem eu assisti um jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Assisti grande parte do jogo. Jogo 4-3, um grande jogo com alternativas, né? Porém, dá para perceber que mesmo com jogadores que não tenham que sejam de renome, né? Com jovens jogadores é possível formar times competitivos, né? E o Atlético Goianiense, um time muito competitivo. Wagner Mancini organizou bem a equipe marca baixo, né? As linhas baixas, porém sai para o jogo com velocidade, com muita velocidade, né? Então é muito interessante observar que mesmo sem jogadores de renome, de destaque, é possível formar equipes competitivas, né? E para isso também é importante ter paciência e acreditar no trabalho.
né? Eu vejo o principal ponto, assim, antes de, né, falando da oscilação do Grêmio, né? Antes de pensar em demitir o técnico, é preciso pensar no time, nas reposições, né? Nas reposições, e que a mescla é fundamental. É importante ter a molecada da base, né? Mas também é importante ter alguns jogadores que sejam referência técnica, né? Que é fundamental. Não, e a gurizada tá entrando bem, agora o Ferreirinha, o Guilherme Azevedo, e até de antemão eu peço desculpas que em algum momento eu devo ter falado do Guilherme Guedes aqui, porque são dois Guilhermes e os dois entraram bem, mas hoje quem jogou foi só o Azevedo, né? O Guilherme Guedes deve estar no departamento também O Guilherme médico, Azevedo é não está bom de sendo nem bola, né, cara? questionado. Dá pra ver que ele é inteligente, bem jovem, né? Um gurizão, tu olha pra ele assim, pá, piá, mas vai pra cima, tem velocidade, tem drible, fez boas jogadas ali no segundo tempo, né? No pouco tempo de jogo que teve, soube aproveitar. Tem iniciativa. Outro fato interessante, Jason, que foi agora, foi sexta-feira, eu acho que surgiu, a Prefeitura do Rio tentando dar mais uma esfumaçada naquela crise que eles Hum. vivem lá, né? Tenta a volta da torcida pro estádio e gera polêmica, porque eles tentaram uma volta só pro Maracanã, e aí os outros clubes não poderiam ter torcida nos seus estádios, aí teriam que locar o Maracanã também. E aí o André Sanches do Corinthians já falou em se isso acontecer vai melar o campeonato, e já deixou entender que o Corinthians vai melar o campeonato se isso acontecer, porque ele entende que se um time tem torcida e outro não, isso gera desequilíbrio. Como é que tu vê isso, Jason? Isso vai muito além do futebol, né? Muito além do futebol. Tem toda a questão política ali do Rio de Janeiro que tá cada vez pior, né? Cada vez pior, cara, é Sim. impressionante. Quando tu acha que tu já viu tudo, tu vai lá e vê algo muito pior. É aquela cortina de fumaça, o nosso velho pão e circo. E é um campeonato totalmente atípico, né? Totalmente atípico. Até o início foi muito questionado em relação a, ao recomeço. Eu mesmo me questionei em alguns momentos. Eu inicialmente era contra o retorno do futebol, visto todo o momento de pandemia que o Brasil tem passado, a instabilidade política, né? Tudo que está posto aí, né? Esse desgoverno que está posto aí. Então, cara, é complicado, né? É bem complicado. Entretanto, pensando melhor, vários profissionais vivem do futebol, né? Tem vários clubes alguns clubes que tiveram que demitir funcionários. E visto que se consegue manter um sistema de testagem, né, eficiente e de isolamento ali, treinamento eficiente e controle, por que não? Por que não seguir, né? Visto que não há Sim. um plano de ação, não houve inicialmente, depois não houve mais um plano de ação nacional, né, de combate à Covid, que seja de orientações, né, de orientação à população, os cuidados básicos, né, o que pode acontecer, né, mas não, pelo contrário, não existe. Mas torcida do estádio, mesmo que fosse 30%, já é absurdo, né, É Jason? absurdo, cara. É absurdo. Não tem como ter torcida agora nesse momento. Não tem como. Não tem como mesmo. Jason, dos fatos da semana, acredito que foi isso, né? Vamos então pro meme da semana. Meme da semana que eu recebi foi um aviãozinho e o Renato apontando para o aviãozinho dizendo o Grêmio vai decolar. E agora, Jason, o Grêmio vai decolar mesmo? Cara, difícil. Difícil. Tá num voo turbulento, né? Não sei se vai decolar, mas que tá num voo turbulento, tá num voo turbulento. Vamos ver. Vamos ver, acompanhar jogo a jogo. Cada jogo é uma história diferente e tá oscilando muito, né? Muito. A gente nunca sabe qual Grêmio que vai a campo. Mas terminando hoje a partida, um pouco preocupado, porém um pouco esperançoso, né? Porque afinal de contas a gente torce, né? A gente vibra, enfim, e tenta ser positivo aí nesse, nesse ponto aí. E não teria momento melhor para decolar senão num Grenal. Qual é o teu prognóstico pro Grenal? O que tu imagina de Grêmio, comportamento?
técnicos, toda aquela... Vai ser a semana inteira agora, vai se falar só disso até o jogo, né? Tem algum prognóstico para esse jogo? Acho que talvez o mais importante da história dos Grenais, porque é um Grenal de Libertadores. Mais um. O que tu Como acha? dizia o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa, né, cara? Então assim, é difícil, clássico tudo pode acontecer, né? Visto o último que aconteceu na Libertadores, né? Ainda com torcida. Então, assim, é um clássico e normalmente um clássico quando uma equipe vem abaixo tecnicamente nos jogos anteriores, ela compensa na vontade, né? Na garra ali no clássico, no Grenal, e normalmente a equipe que tem uma vantagem técnica acaba por muitas vezes entrando um pouco mais relaxada. O Inter joga agressivo, né? O time do Cudê gosta de ter a bola, gosta de propor. O Cudê tá engasgado, não ganhou o Grenal ainda. E a esperança é que o Grêmio se porte bem no campo e consiga criar mais jogadas, né? Tem que criar mais jogadas e finalizar mais a gol, com certeza. Esse é um ponto que é fundamental. Então, vamos ver. Eu sigo otimista, no mínimo um empate, né? Uma vitória, no Uhum. mínimo um empate, e sigo otimista. Esse é o sentimento. Daquele prognóstico que eu tentei fazer desses 4 jogos difíceis, eu errei o primeiro, que eu achei que o Grêmio ia ganhar e o Grêmio perdeu, e perdeu feio, né, da Libertadores. Acertei agora o empate entre Palmeiras e Grêmio e Palmeiras. Acredito que no Grenal vai trocar ponto de novo e tenho esperança que com o time mais aberto, o Grêmio gosta de jogar do Atlético, vai ganhar do Atlético. Continuo mantendo essa posição. Até me deu uma ideia de a gente estrear um quadro, Jason, novo, assim, ó, que é arrisque o placar, Jason. Placar pro Grenal, tu arriscaria o quê? Cara, eu arrisco 2-1 Grêmio. 2-1 dois a um Grêmio? Grêmio. Aquele jogo apertado, segundo tempo, no finalzinho, o Grêmio vai lá e faz 2-1. Eu tô acreditando no empate, tá? Em 1-1. Acho que o Grêmio vai empatar de novo. Torço pra estar errado e que tu esteja certo, mas eu acho que esse Grenal, do jeito que tá se desenhando, vai ficar bem complicado, né, Jason? Jason, mais alguma coisa, algum detalhe que tu tenha lembrado aí? É, perfeito, cara. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, né? E aí, seguindo, né, sendo positivo, a gente espera um bom Grenal. É difícil a situação, né? Difícil mesmo. A gente não sabe que time do Grêmio vai vir a campo aí no próximo jogo. Mas a gente segue apoiando, segue apoiando. E valeu aí, tamo junto aí por mais essa resenha aí. É isso aí, Jason. Valeu. E você que está nos ouvindo, concordou, discordou? Não importa, manda um e-mail para cornetagrêmio@gmail.com, cornetagrêmio@gmail.com. Jason, brigadão de novo. Grande abraço. Valeu, Roberto. Grande abraço.